Lucas 19, então? Vamos lá. Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade de Jericó. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, ele mesmo, Jesus, veio buscar e salvar o perdido. Então veja, em Jericó, né, Jesus, por revelação do Espírito Santo, sabia que o que ia acontecer, sabia que aquela pessoa se chamava Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era o maioral, o principal dos publicanos. Lembra? Eu falei, publicano é aquele que coletava os impostos para os romanos, era do povo judeu, coletava os impostos para os romanos, e por isso era muito mal visto pelo próprio povo. Porque muitas vezes o que eles faziam era passava a mão numa parte do dinheiro, ninguém sabia, mandava lá para Roma, tudo mais, mas uma partezinha sempre ficava... Então, normalmente eram ricos. E esse era rico. Está bem claro? Rico. Então, fazia o papel, né, não muito bonito, né, de coletar impostos, e era rico. E esse homem, Zaqueu, sabia que Jesus estava chegando em Jericó. Ia passar por ali. Tentou ver, mas a multidão na frente. Aí que ele era baixinho. Não pode falar que era baixinho, ele era de pequena estatura. Ele era baixinho. O que ele fez? Foi correndo à frente, Jesus está caminhando por ali, caminhou lá na frente, subiu num sicômoro, que é tipo uma palmeira. Eu não conheço, né? Mas dizem que é fácil de subir. Subiu lá no sicômoro para ver Jesus. Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chega naquele momento, o que ele faz? Né? Olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Esse convém, quer dizer, por que me convém? Por que convinha? Eu quero ficar. Não, porque Deus tinha um plano e já mostrou para Jesus: olha, vai acontecer isso, isso e isso. E Jesus sempre cumpriu o plano do Pai. E Jesus vendo isso, olha, eu quero cumprir o plano do Pai. Zaqueu, desce depressa, vai para lá para tua casa, que daqui a pouquinho eu estou chegando lá. E Zaqueu ficou muito feliz com isso, muito feliz. Jesus foi para a casa dele, não só Jesus, né? Mas os demais discípulos. Normalmente tinha muita gente.
Normalmente era assim, o banquete ali. E ele começou a ouvir, né, Jesus falar. Isso não está explícito aqui, mas é o que eu entendo. Num certo momento, ouvindo Jesus, na casa dele, comendo com ele, o coração dele começou a ficar, sabe, queimando, uma chama, quebrado. E nesse momento ele levanta e fala assim, ó, Senhor, eu decido. Olha, como que está aqui? Se levantou e disse, Senhor, eu resolvo o quê? Dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. E se eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu dou 4 vezes mais. Além de dar metade, eu vou restituir aquela pessoa 4 vezes mais aquilo que eu roubei ela. Aí Jesus disse, olha, então ele disse, hoje houve salvação nessa casa. Pois esse aí, que vocês estão dizendo que é um publicano, que é pecador, ele também é filho de Abraão, ou seja, é o filho da fé. O filho de Abraão é o filho da fé. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que houve arrependimento. Arrependimento de verdade naquela vida. A conversão sem arrependimento não é conversão. Mas porque houve arrependimento, né, houve a mudança de vida. Houve a mudança de... Porque conversão é isso, está indo para cá, 180 graus, vou para cá. Então, houve mudança de rumo de vida. Quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda a vida. E há uma guinada. Se alguém diz que Jesus entrou na vida dele, que serve a Deus e nada mudou, esqueça, você está se enganando. Porque quando Jesus entra na vida de uma pessoa, a vida dessa pessoa muda mesmo, radicalmente. E no caso de Zaqueu, era uma conversão genuína. E Jesus diz, olha, eu vim justamente para isso, para salvar o perdido. Versículo 19. Filho do homem, ou seja, eu, Jesus, eu vim buscar e salvar quem? Quem acha que está bem? Que acha que é o bom? Que não precisa de nada? Não. Continua na tua vida. Essa pessoa continua a vida dela. Eu vim buscar aqueles que realmente entendem que não são os melhores, que não se bastam sozinhos, que não se sustêm sozinhos, mas que dependem de Deus. Eu vim salvar essas pessoas que precisam e que querem ser salvas. E eu digo que nessa casa hoje entrou a salvação. Essa pessoa se converteu, foi salva, porque ela foi justificada, porque houve arrependimento, houve mudança de rumo, ela está se comprometendo a mudar. Isso é mudança de verdade. Eu fico até pensando, se fosse nos nossos dias hoje, imagina um pastor dizendo, olha, que entrar, se convidando, né, para ir na casa de alguém, uma pessoa com má reputação, uma pessoa que não era benquista, né, o que iam falar? Mas Jesus não estava nem aí. Falaram mal de Jesus também, sim, Senhor. Mas ele não estava preocupado com as aparências, estava preocupado em alcançar a vida de Zaqueu. Zaqueu, me convém hoje ir na tua casa, porque eu quero que haja salvação na tua vida, na tua casa. Então, a salvação de uma pessoa, Jesus parou, desviou o que ele está fazendo, parou ali, se deteve ali, por causa de quem? Do dinheiro de Zaqueu? Nada. Por causa da vida de Zaqueu. Uma vida que para os outros não precisava, porque ele estava bem, era rico. Mas Jesus sabia que ele não era rico em Deus. Ele precisava muito mais, era de Deus. Jesus via a necessidade real dele, que era a salvação. E quando Zaqueu entendeu isso,
abriu mão das coisas materiais. Não de tudo, porque certamente ele continua ainda rico com aquilo que ele tinha, porque foi abençoado pelo Senhor. Amém? Agora, acompanha comigo esse texto que é muito importante, é uma chave para a gente nesses dias, tá ok? Vamos lá. Muito importante. Ouvindo eles estas coisas, né, sobre que Jesus veio salvar o perdido, aquela coisa toda, bom, ouvindo eles essas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, os discípulos pensavam que o reino de Deus logo ia se manifestar, porque já estava chegando próximo da onde Jesus queria chegar, que era Jerusalém. Então, Jesus propõe uma parábola, pronuncia uma parábola para eles. Qual é a parábola? Versículo 12. Certo homem nobre, então, partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então outro dizendo: eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas, cortas, né? O que não semeaste. Respondeu-lhe: servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso e que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Então, na minha vinda, o receberia com juros. Disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10. Pois vos declaro, a quem tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui, executai-os na minha presença. Uau! Então, a parábola aqui, Jesus, é o seguinte: um certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse do seu reino e voltar. Quem é esse homem nobre? Jesus. Naquele momento, aquele homem nobre ainda não havia partido, ou seja, Jesus não havia partido para tomar posse do seu reino, porque ele não havia ainda morrido e ressuscitado. Hoje sim, Jesus já morreu e ressuscitou, só não voltou ainda. Então aquele homem
nobre, partiu por uma terra distante, Jesus partiu para junto do Pai, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Jesus vai voltar. Então, aí tem algumas personagens. Tem o Senhor, o servo, tem o Senhor, né? O nobre, que é o Jesus, os servos e depois os concidadãos que odiavam a esse Senhor. Então, ele chamou 10 servos, então Jesus chamou 10 servos e deu a eles, esse servo aí, é como escravos, doulos, o original é doulos. Deu a eles uma certa quantia de dinheiro. O que é a quantia de dinheiro? Uma mina. Uma mina equivalia a 100 denários, ou seja, 100 dias de trabalho de um trabalhador comum, né? E falou que, 10 minas e disse, negociai até que eu volte. Então, pega isso e trabalhe com isso até que eu volte. Então, o que ele está dizendo? Que vai voltar, certo? Até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam. E enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que reine sobre nós. Então, esse senhor vai para tomar posse de um reino, diz que vai voltar, confia a seus servos aqui, que ficaram, né, dinheiro ou condições, uma mina, né, ou seja, as condições, os recursos para que administrem aqui, em nome, com os recursos do seu senhor, ao mesmo tempo que ele sabe que as pessoas, as outras pessoas que estão ao redor, odeiam o seu Senhor. Então as pessoas odeiam, o mundo odeia Jesus. E odeia, consequentemente, os seus servos. As pessoas odeiam a Jesus, que foi para o céu e vai voltar. E odeiam aqueles que estão investidos em autoridade e poder aqui na terra, em nome do seu Senhor, ou seja, a igreja. Mas diz que ele distribuiu igualmente a todas as pessoas os recursos para viverem aqui. E que um dia, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos, a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Ou seja, chamou as pessoas para prestarem contas, né, de tudo que haviam feito com os recursos que Jesus tinha dado. Então, depois que Jesus voltar, ele vai pedir que a gente preste contas. Do quê? Do que nós fizemos com a nossa nova natureza, quando nós fizemos com aquilo que, com as riquezas, com os dons, com a palavra, com a vida que Ele nos deu. Que nós fizemos, Ele nos deu nova vida, que é um recurso inestimável, nos deu autoridade, nos deu poder aqui na terra, enquanto Ele está no céu, para gerir, para atuar em nome dEle. E a pergunta é, o que você fez? O que nós estamos fazendo com isso? Então ele chamou primeiro. Senhor, o Senhor me deu 10, me deu uma mina, eu consegui mais 10. Ou seja, eu consegui trabalhar, eu trabalhei pelo Senhor, eu investi o dinheiro, eu investi os recursos, eu preguei o Evangelho, eu ganhei vidas, eu resgatei vidas, eu abençoei vidas. Está aqui, Senhor, o que eu tenho para te apresentar. Dentro da minha capacidade, o que o Senhor me deu, está aqui.
eu consegui reproduzir 10. Que Deus fala para essa pessoa? Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, ou seja, era pouco. Mas eu vou colocar você sobre muita autoridade. Vou te dar autoridade sobre 10 cidades. Antes de explicar um pouquinho isso, o segundo recebeu uma mina também, a mesma coisa, mas multiplicou 5 vezes. O que Deus diz para ele? Muito bom, servo... Cadê? O segundo disse, rendeu 5. Aí se diz, terás autoridade sobre 5 cidades. Muito bom. Você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Os mesmos recursos, as mesmas condições. Cada um produziu mais, outro produziu menos. O que são essas cidades? Não, vamos continuar aqui ainda. O último. Não, vamos falar sobre isso. O que são as cidades? Quando Jesus voltar, bom, vai ter o arrebatamento. Nós vamos subir, vamos ser... a igreja, a noiva, vai estar com Jesus no paraíso. A igreja depois vai voltar no final da tribulação com Jesus. A história é longa aqui, não vou entrar nesse detalhe. Mas depois da tribulação, nós vamos reinar, a igreja vai reinar, ou melhor, não é a igreja. Os salvos, os filhos de Deus, irão reinar com Jesus, onde ele será o rei, durante 1000 anos aqui na terra. Isso é antes de novos céus e nova terra, aqui na terra. Então, a igreja sobe, 7 anos, um período aqui, 3 anos e meio de grande tribulação, catástrofes terrível. Depois dos 7 anos, nós pisaremos juntamente com Jesus, lá na Terra Santa, no Vale do Megido, lá no Vale do Armagedon, viremos e julgaremos, estaremos aqui vivendo com Jesus mais 1000 anos. Os ímpios serão tirados e tudo mais, vivendo com Jesus 1000 anos aqui na Terra. O que eles vão fazer aqui na Terra? Muitos passarão, né? Entrarão na Terra, mas a igreja, os remidos do Senhor, nós, da nossa dispensação, nós reinaremos com Jesus na Terra. E nós teremos autoridade delegada, dada por Jesus, para cada um de nós individualmente. Então, quando eu digo cidades, é cidade mesmo. É nações, é cada um conforme aquilo que realizou. Então, nós teremos autoridade aqui por aquilo que nós realizamos para Deus aqui na Terra. Nesses dias aqui. Então, é autoridade para estar durante esses 1000 anos, sabe, com honra diante de Deus e diante de toda a humanidade. Teremos autoridade. Ah, mas não sei ler, não sei escrever. Não é isso que Deus está falando. É o que nós vamos estar fazendo com os dons, com o ministério, com a vida, com a nova natureza, de pregar o evangelho. Todo mundo sabe pregar o evangelho, sabe testemunhar. O quanto nós realizamos para Deus é o quanto lucrou. É uma mina que virou 10, é uma vida que viraram 10 vidas. As vidas que nós ganhamos, que nós conquistamos pelo nosso bom testemunho, pelo nosso bom viver, né? Bem viver. Então, e vamos reinar com Jesus. Agora, aquele última pessoa ganhou uma e falou assim, Senhor, eu sei que o Senhor é um homem, aquele terceiro servo, né, servo mau, né?
Qual foi a confissão dele? A confissão já foi má, né? Ele disse que achava que o senhor dele era um homem que impunha medo, que pegava o que não era dele, ou seja, um tirano, e que explorava tudo até o fim. Essa era, nas palavras do último servo, o que ele achava. Pois tive medo de ti. Poxa, medo? És homem rigoroso. Tiras o que não pusesse, ou seja, como é? Tirou o que nem pôs. Ceivas o que não semeasse, ou seja, está pegando aquilo que não é dele. O que esse servo pensou? Então, ele falou, você é mau. A tua boca está te condenando. Aliás, você fez o que você pensava. E é exatamente isso que você falou agora. Tipo assim, aquela pessoa que vai entrar no céu, como diz Paulo, nossas obras passarão como que pelo fogo, e a pessoa vai ser salva porque creu em Jesus, vai para a eternidade junto com Jesus, mas assim, chega lá, vai passar as obras pelo fogo, vai chegar lá como que tostadinha, né? Chamuscadinha, né? Vai ter o quê? Tem a salvação, o que já é maravilhoso. Mas não tem muito mais o que mostrar. Então diz que essa pessoa, ao chegar lá, o que Jesus vai falar? Você é um servo mau. Manda tirar o pouco que ele tinha, o pouco de honra que tinha ali, e dá para aquela pessoa que tinha mais. Mas essa ganhou mais. Sim, esse tinha pouco, até o pouco que ele tinha já foi tirado, mas o outro que tinha, que ganhou muito, que investiu muito, que creu muito, vai ter mais ainda, porque é assim que eu sou. É assim que Deus pensa. E Deus deu para ele, né, mais autoridade ainda, mais honra, mais glória. Então, isso é real, isso é efetivo. E agora, quanto porém aos meus inimigos, então não estou falando com os 10 servos, tá? Versículo 27, quanto porém aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então nessa parábola está dizendo o seguinte, ó, os que não quiseram nada comigo, que me odiaram. Então quem não entrega a vida para Jesus é como que é inimigo de Deus. Esses não têm parte comigo. Esses não vão reinar com Jesus. Pelo contrário, vão ser executados. Vão ter uma vida eterna que, em última instância, vão ser lançados no inferno. Hoje ainda não tem ninguém no inferno. Okay? Hoje no inferno ainda não tem ninguém. No lago de fogo não tem ninguém. Quem vai inaugurar é o anticristo e o falso profeta. E depois Satanás, depois dos 1000 anos. E os ímpios. Né? Mas Jesus está dizendo novamente, vocês estão aqui, eu vou para o céu. Mas eu vou voltar. E quando eu voltar, eu vou julgar. E vou abençoar. Não venho aqui só para julgar, eu vou abençoar. Meu objetivo é abençoar. Porque o que eu quero é que você produza frutos. Eu quero que você leve outras vidas para Jesus. Ganhe outras vidas. Frutifique. Porque eu quero abençoar não só a tua vida, mas as outras 10 que você vai ganhar para mim. Porque essas 10 eu quero que ganhe outras 10. Mas nós sabemos que no fundo não é assim que acontece, né? E sempre tem ali. E aquele que tinha 10 e ganhou 10, 1 e ganhou 10, ou aquele que tinha 1 e ganhou 5, foram abençoados. Deus não faz acepção de pessoas. Quero que você simplesmente faça o melhor. A tua autoridade vai ser sobre aquilo que você fez de melhor. É isso que Deus pensa. Eu não sei se
se deu para entender. Espero que sim. Eu acredito que se você voltar depois dessa gravação algumas vezes, você vai ver que eu falo muitas coisas nas entrelinhas aqui, principalmente na parte escatológica, que talvez passe batido, mas que tem todo sentido, tá? Versículo 28. Dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrares, achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram, em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Até aí. Deixa eu colocar aqui. Então, Jesus estava se aproximando, indo para Jerusalém, e agora quase 1 quilômetro mais ou menos, né? Onde fica o Monte das Oliveiras, quase 1 quilômetro mais ou menos antes de chegar lá, ele envia 2 discípulos seus, não diz o nome, a uma aldeia ali perto, e onde eles achariam um jumentinho que ninguém havia ainda montado, né? Diz para soltar e trazê-lo. E se alguém perguntasse por quê, era para dizer o seguinte: porque o mestre precisa dele. E assim eles fizeram. Então, foram lá e a hora que estavam buscando o jumentinho, os donos apareceram e falaram: o que está fazendo? Não, o mestre precisa. E aí, então, ou seja, Jesus precisava e foi liberado. Interessante que Jesus não chegou ali montado num cavalo branco, né, de raça pura, já adestrado por homens, que servia a um rei, nada disso. Ele entrou num jumentinho, né? Um jumentinho que nunca ninguém havia montado. Interessante é que não montou na jumenta, na mãe, mas no jumentinho. Ou seja, para mostrar que Jesus veio nesse primeiro momento, na primeira vez, como uma pessoa mais humilde, sem pompa, sem nada. Veio assim como aquele que serve, né? E não aquele que veio para ser servido. Não veio para mostrar, provar nada para ninguém. E é interessante também ver aqui que o Senhor precisa dele. O Senhor precisa dele. Eu vejo assim que Jesus precisa e acabou. Então, no caso,
a serviço do rei, está tudo certo. Tudo que Jesus precisava, não tinha que ficar suplicando ao Pai. Olha só, tudo que Jesus precisou, ele não suplicou a Deus, ao Pai. Ele simplesmente tinha. O Pai dava. Diferente de um escravo. O escravo precisa suplicar. Mas o filho... Bom, eu como sou filho, creio que não tem que ficar suplicando. Eu creio que eu posso, e você também, receber simplesmente porque é o prazer do Pai nos dar. É assim que eu creio, de verdade. Então, os discípulos nunca tinham visto Jesus montar sobre um animal qualquer. Pelo menos em todo o Novo Testamento nunca foi reportado isso. Foi a primeira vez. E a hora que eles veem isso tudo, eles ajudam Jesus a montar sobre a jumentinha, né? E movidos pelo Espírito Santo, eles começam a proclamar glória nas maiores alturas, né? Hosanas, como diz em outro texto. Ou seja, colocaram ramos de palmeiras, né? Isso está em João, ramos de palmeiras, jogaram pelo chão, forraram o chão por onde ia passar Jesus, né? Montado no jumentinho, e começaram a dar as boas-vindas ao rei. Tal qual assim, quando naquela época, no passado, quando um rei ia para as batalhas, né, e voltava vitorioso, o pessoal recebia com júbilo na cidade. Na porta da cidade fazia uma festa e aclamava, né? E aqui Jesus está sendo aclamado, assim, aclamado o rei, assim, como alguém que espiritualmente estão entendendo isso e aclamando Jesus, né, como o Filho de Deus ou como o Rei dos judeus, né? Quando os fariseus pegam e dizem para ele, mas Senhor, você não está vendo o que eles estão fazendo? Estão dizendo que o Senhor é rei. Estão agindo como se fosse o bendito é o rei, que vem em nome do Senhor. Paz na terra e nas maiores alturas. Os fariseus, quando viram isso, ficaram indignados, para variar, né? Religiosos, terríveis. E aí que Jesus fala, eu garanto uma coisa para vocês, se eles não clamarem, as pedras que estão aí no chão vão clamar. Ou seja, aquele momento era um momento único. Aliás, estou lembrando aqui, foi profetizado por Daniel, naquelas 70 semanas, né? A semana 69 se cumpriu exatamente nesse momento, quando Jesus foi aclamado rei, entrou triunfante na cidade de Jerusalém, que é a cidade do rei Davi, né? A cidade dos reis, e onde também estava o templo. Jesus seria o rei e o sumo sacerdote, digamos assim, o Senhor, né? Ele então estava entrando ali, e ali ele estava se cumprindo a semana 69, profética, né? Semana 69 de anos, lá que Daniel profetizou, lá em Daniel 9, já não lembro mais. Vamos continuar aqui então. Quarenta e um. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Jesus chorou e dizia, como assim um suspiro, se conhecidas por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos. Estou falando sobre Jerusalém.
Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e a teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Poxa. Incrível aqui. Então, lá do Monte das Oliveiras dava para contemplar assim de longe, né, a imponente cidade de Jerusalém. E a hora que Jesus estava chegando, diz que ele chorou de compaixão pela cidade em si, pelas vidas, pelas pessoas que moravam naquela cidade. Porque era uma cidade, além de ser uma cidade profética, uma cidade que abrigou muita glória, muita alegria. Né? Aliás, vai ter a Nova Jerusalém, ou seja, é algo assim de Deus mesmo. E viu ali, né? E chorou aquelas judeus que eram os filhos da promessa. A eles foi dada a promessa do Messias, para os judeus, né? Mas eles não perceberam. Eles não entenderam que a paz que eles tanto queriam, que era o objetivo deles, estava assim tão perto deles. Que essa paz era a presença de Deus. Mas eles não estavam enxergando isso, estava oculto a eles. Então Jesus disse assim que se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Mas então Jesus profetiza alguma coisa, algo que vai acontecer 70 anos depois de Cristo. O ano 70 depois de Cristo aconteceu isso. Os romanos cercaram Jerusalém e destruíram Jerusalém. O templo foi totalmente destruído. O templo que a gente vê hoje, lá quando a gente vê uma foto de Israel, o que sobrou? Só uma parte do muro, que é chamado o Muro das Lamentações. Só aquilo sobrou. Tudo foi destruído. Não sobrou lá do templo pedra sobre pedra. Jerusalém foi devastada. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Ou seja, porque vocês não reconheceram, porque os judeus não reconheceram Jesus como Salvador, porque não reconheceram o tempo que eles estão vivendo aquele dia, naquele momento, Jesus ali. Pelo contrário, tomaram Jesus, crucificaram Jesus, porque não reconheceram isso, não discerniram, recusaram Jesus, aquilo que para eles era tão suntuoso, foi destruído. O templo que representava a glória de Deus para eles foi destruído. Hoje tem lá no lugar, no monte do templo, né, que a gente chama, tem aquela mesquita de Omar, aquela cúpula, que quando você vê as fotos de Israel, aquela cúpula assim de dourada, não sei se é ouro mesmo, não sei o que é, mas dourada, né? Bom, ou seja, os judeus, infelizmente, como povo, né, perderam a bênção, e por causa disso a bênção nos alcançou, a nós, os gentios, os não-judeus. Mas isso não quer dizer que Deus não vai voltar ainda a trabalhar com Israel. Durante a tribulação, Deus vai sair a igreja, saiu a noiva, saiu a época da graça, Deus vai voltar a tratar com os judeus. Aí vai ter os 144 mil convertidos, as 2 testemunhas, e aí vai. Bom, deixa eu ver onde que eu estou aqui.
Tá ok. Depois, entrando no templo, então Jesus, depois daquilo, foi em Jerusalém, tinha um templo, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós as transformastes em covil de salteadores. Se você for ver pelos textos ali de paralelos, né, que tem em Marcos 11, né, e Mateus 21, 12 em diante, vai ver que Jesus expulsa os comerciantes, e essa referência aqui, a minha casa será casa, está lá em Salmo 69:9, que diz o zelo pela casa de Deus, né? Que motivou, né? Que motivou essa ira. Essa ira é uma ira santa. Em Efésios, em Salmos 4:4, Efésios 4:26 diz: irai-vos e não pequeis. Então, existe ira que vem de indignação do coração de Deus, que não é uma ira de raiva, uma ira que eu estou irado porque eu fui simplesmente, sei lá, desafiado e qualquer coisa assim, né? Agora, a pergunta, né, que nunca quer calar, por que Jesus fez isso? Jesus pegou... eu não lembro qual que é. Diz que Jesus fez ali acho que está em Mateus, né? Acho que está em Mateus, que Jesus fez tipo um chicote de cordas, né? Fez um chicote de cordas e saiu, ou seja, foi algo premeditado. Ele não saiu de repente um impulso de raiva, de não conseguir se controlar, não. A hora que Jesus viu aquilo, ele fez ali tipo um chicotinho mesmo, com cordas, pegou ali em algum lugar, saiu pelo pátio exterior, onde tinha um monte de banquinhas, vamos falar, barraquinhas, vendendo tudo, saiu virando as barraquinhas e expulsando de lá os vendedores. Por que isso? Veja, iam celebrar a Páscoa, tá? Jesus estava indo, seria a celebração da Páscoa, um pouquinho depois disso. Então, uma vez na vida, pelo menos, dizia a lei que todo judeu tinha que ir uma vez na vida, pelo menos, para Jerusalém. A maioria ia uma vez por ano, pelo menos, porque as pessoas moravam longe e não tinha carro, não tinha veículo, não tinha só um rico que tinha algum animal. As pessoas andavam a pé. As distâncias eram muito longas. Então as festas duravam dias, inclusive, porque as pessoas levavam muito tempo para chegar. Então, Jesus estava indo para a celebração da Páscoa em Jerusalém. E na Páscoa, e essa uma vez, as pessoas se reuniam, os judeus se reuniam, para quê? E levavam as suas ofertas, seus sacrifícios. Só que como as pessoas iam de longe, não tinham como levar um animalzinho, sei lá, um cordeiro, alguma coisa assim. Então faziam o quê? Levavam dinheiro para comprar lá na hora que chegasse em Jerusalém. E os espertalhões, né? Que as pessoas iam para adorar a Deus, mas os espertalhões, que não estavam nem aí para nada, como hoje tem, pegavam e faziam um mercado ali. Inflacionavam tudo.
as pessoas vendiam-se tudo ali. Não estavam nem aí para... Exploravam o povo, essa é a verdade. E Jesus ficou indignado. Você transformou a casa de meu pai em uma casa de oração, né? Porque o templo representava a presença de Deus. Até então era isso. Inclusive o Santo dos Santos representava a presença do Deus Santíssimo, do Espírito Santo dentro do Santo dos Santos. Mas vós transformou em covil de salteadores, ou seja, ladrão. Vocês são ladrões, são safados que estão aí. E Jesus virou mesmo a mesa e ninguém ousou falar com ele. E mandou os animais, expulsou os animais, expulsou tudo lá. Pega tudo daqui, cai fora daqui. Com que autoridade ele falou isso? Autoridade de quem era dono do templo. Dono. Ué, Deus. Mas ele não estava como eu como Deus. Ele estava se sentindo na pele do seu pai, vendo aquilo como doía ao coração de Deus, né? De Deus Pai, ver uma coisa dessa. E Jesus, como homem, expressou o que ele sabia que passava no coração de Deus. Quando via pessoas sendo exploradas, explorando o seu próprio povo, pessoas de Deus explorando pessoas de Deus. Que absurdo é esse? Eu não sei até ver o que Jesus pensaria hoje se visse tanto dinheiro que rola em algumas igrejas. Não são todas não, viu? Uma parte das igrejas que estão por aí, as igrejas pequenas, são pessoas sérias, homens e mulheres tementes a Deus, pastores que sabe, pastoreiam com sacrifício. A gente olha só esses grandes que estão na TV e a gente acha que tudo é assim. Não é assim, não. A maior parte vive com muita dificuldade. Mas por causa de alguns que vivem, ou grandes igrejas, que mais parecem grandes empresas, que exploram, né? Alguns, ai deles. Aí todo o povo acha que todo mundo é igual, e não é igual. Não é mesmo. Diariamente, Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo, matá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. O que eles queriam, na verdade, era matar Jesus. E só não mataram antes, né? Porque eles queriam matar logo. É que o povo que estava ali estava sedento, ansioso por ver uma palavra de verdade, por ver uma pregação verdadeira, por ver a preciosidade com a qual Jesus ensinava. Não como aqueles escribas e fariseus que eram religiosos, que liam ali, não sabiam o que estava falando e colocavam peso sobre as pessoas. Jesus era doce no modo de falar, mesmo quando ele era duro, ele era doce. Ele era duro com os escribas e fariseus que não se achegavam a Deus e tentavam impedir que as pessoas também se achegassem. Ou seja, uma pedra de tropeço mesmo. Uma pessoa para quem Jesus disse, é melhor você pôr uma pedra de moinho no teu pescoço e pular lá no lago. Mas queriam matá-lo, mas não podiam, porque ainda não havia chegado a hora do Senhor. Ninguém matou Jesus. Ele entregou a vida no momento que foi certo, que estava programado para ele fazer isso. E quando ele quis, porque ele me amou e te amou. Bom, vamos parar por aqui, tá bom? Deus te abençoe.